Olá, boa tarde. Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E o que tem fora e dentro de casa? Natureza. Olha que coisa mais linda que está este cenário, não é? Quando for possível mostrar. Eu vim temática, vim com esse modelito Mariana Prestes de Cravo do Campo, já para ficar na vibe, assim, né, da natureza, porque o tema, um dos temas do assunto vai passar pela questão da natureza, das tendências de uso de flores, de arranjos dentro de casa. A gente adora, né, o colorido, esse bem-estar que olhar para uma flor transmite para a gente. E nós vamos falar sobre isso com a Michele, com 2 L's, depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Hirahata, da Arquitetura das Flores. Bem-vinda, querida. Obrigada, Eliane, pelo convite. Alegrar esse nosso cenário, enfeitar. Muito obrigada. Obrigada a Cláudio Brião, que fez essa intermediação para mim. Muito obrigada. Muito obrigada, Eliane. A loja dela, na Doutor Timóteo, já é um acontecimento. A gente passa na frente e já vê a fachada toda cheia de verde, de plantas. A gente já entende do que se trata o negócio, né? O interior da loja ali, e já imagina que tem coisas incríveis. E tem! A gente vai contar tudo para vocês daqui a pouquinho. Ao lado dela, no nosso sofá curvo maravilhoso, está a Michele com um L só. Viu por que eu falei que a outra era com 2 L's? A Sense, vinda de Caxias, chegada agora para me dar entrevista linda, como sempre. Muito obrigada. Obrigada, Eliane, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. A Michele Sense, ela é do Conselho, né, de Administração? Isso. Da Sense Fisa, lá de Caxias, eles constroem, estão agora entrando no mercado de Porto Alegre, né? A gente está falando isso para contextualizar, porque uma vez eu fui lá num evento que teve um toque até com o Besbate, o César Prestes, lá em Caxias, que foi super interessante, tinha uma exposição de pedras e tudo, e o espaço, o showroom deles, incrível, feito pela arquiteta Marcele Muraro, né? Tinha peças, era super contemporâneo, obviamente, porque era sobre um empreendimento, que inclusive no andar superior tinha uma clínica médica, se não me engano, que foi a Cristina Mioranza que projetou. E no térreo, né, onde era uma área para receber as pessoas, tinha lá onde tinha área expositiva, uma área gourmet, um projeto super contemporâneo da incrível Marcele Muraro, e tinha pinceladas de móveis, de objetos mais de antiquário, junto com os contemporâneos. E ficou tão interessante porque eu acredito que peças com história, né, mexem com a nossa memória afetiva, nos trazem alguma coisa boa. E juntas com o design, elas mostram a passagem do tempo, né, e falam de história, falam de momento, de lifestyle. Então, isso tudo junto compõe espaços únicos. E é isso que a gente vai enfocar hoje, não exatamente os espaços, mas a questão das peças de antiquário. Porque Dona Michele Sense adquiriu uma loja antiquário em Caxias do Sul, que já havia há 12 anos a loja, né, Michele? Isso. Chamada Arte Raros. Arte Raros, e ela vai contar pra gente como é que o que tem lá, e vai atiçar a nossa curiosidade. Porque houve um tempo que todos os projetos tinham muitas peças de antiquário. Depois isso foi saindo um pouco do radar, e foram entrando outras coisas, e parece que não fazia mais parte do radar dos arquitetos, mas não faz parte, até porque as pessoas têm peças de família. Às vezes uma peça antiga dá uma conotação na proposta de realmente de um ambiente com alma, sabe? Os materiais, rende assunto. Imagina chegar numa casa, num jantar, que tem uma peça maravilhosa de antiquários, convidados perguntando o que é, as pessoas falando. É que nem uma peça boa de design, é que nem uma obra de arte. Eu acho que estão todas mais ou menos no mesmo patamar. E eu adoro tudo isso. Falando de adoro, vocês sabem que eu estive na semana passada na exposição, na Expo Revestir, em São Paulo, lá no Transamérica, uma exposição enorme, com revestimentos, com louças, com metais, com pedras, com porcelanatos, enfim, produtos de várias ordens, né,
para fazerem os acabamentos das obras, né, Michele, das construções, ficarem únicos, né? Uma parede com revestimento interessante, um cobogó, uma cuba colorida, interessante, incrível. Entre as coisas que eu vi, ontem eu mostrei aqui uma torneira da Docol que ela, na mesma torneira sai água quentíssima para chimarrão ou para chá, sai água fria e sai, gente, água mineral em uma torneira. É um espetáculo. Então tinha coisas desse tipo, eu garimpei as coisas mais bacanas da feira e eu vou mostrando aos poucos aqui para vocês. Hoje eu queria mostrar uma imagem que eu mesma fiz, como eu fiz o vídeo ontem da torneira, que é num espaço todo de pedra da Qualitá, do Qualitá Group, né, que nós temos aqui a Qualitá Sul. Olha que interessante, está no vídeo, vocês estão vendo. E esses móveis de pedra que vocês estão vendo são obras do Rodrigo Otaki. O Rodrigo Otaki é um jovem designer, sim, ele é filho do grande Rui Otaki, que esteve lá, visitou o espaço, ficou muito feliz pelo filho. E como vocês podem ver, algumas peças têm um formato mais orgânico. E aquela mesa lá, a gente tem toneladas, não é força de expressão, toneladas. E ele lidou muito bem com essa questão de tu olhar as pedras, parece que elas estão, que é uma pilha de pedras formando o móvel, né? Então tem uns eixos, assim, algumas têm linhas mais retas, outras mais orgânicas, mas de todo modo é muito interessante, é muito curioso, né? Claro que são peças para espaços específicos, as maiores, pelo menos, são muito pesadas, né? Mas essa mesa orgânica, por exemplo, está aqui na frente, ela é linda, ela poderia estar, né, Michele, em um ambiente junto com uma peça de antiquário que faria super bonito, né? Aquela do fundo é impressionante, aquele lado em balanço, teve toda uma engenharia, não foi fácil de executar. Então, a Qualitá Sul e a Qualitá Group estão super de parabéns por essa iniciativa. E funcionava como uma praça, porque o espaço era totalmente aberto e as pessoas chegavam no final da tarde, sentavam, descansavam um pouco, porque é uma feira muito grande, a gente caminha muito, realmente, aonde tem um lugar que tu possa sentar e desfrutar, né? Porque a maioria tu pode só olhar, não pode usar, e esse espaço é um espaço funcional também e de uso. Muito bem. Isso posto, a gente volta para cá, porque a gente está super curiosa para conversar algumas coisas que vocês não imaginam que a gente vai comentar com a Michele Hirahata, da Arquitetura das Flores, porque o arranjo de flor não é só feito pela beleza, ele tem outras questões por trás, tem questões de tendências também, que eu vou contar para vocês, mas isso depois do intervalo comercial. Continua aí nos assistindo pelo Facebook da RDC TV ou pelo meu Facebook, que eu estou fazendo uma watch party. Já sei que tem um monte de gente nos assistindo, está correndo um monte de nomezinhos de queridos aqui, como todos os dias ocorre. Também pelo YouTube. E eu volto a ressaltar que amanhã, às 8 da manhã, reprisa o programa, não é espetáculo? Das 8 às 9. Muito bem. E eu estou aqui com o tablet, que tem o WhatsApp da TV. Se vocês quiserem fazer algum comentário, mandar alguma pergunta, dar um alô para as entrevistadas, o pessoal de Caxias aí, que tal? Né? Falem com a gente, não nos deixem só. A gente já volta, 2 minutinhos. Até já. Beijo. Voltamos para falar de flores. Olha que espetáculo. Eu estou aqui toda florida, eu não sei nem por qual Michele Hirahata, Michele com 2 L's. Por qual começar a falar, porque elas são tão lindas. E tu falavas que elas vieram da África. Exatamente. Elas se chamam proteias. Essas aqui são proteias. Se chama proteia, da família uma delas, da família da proteia. Essa se chama Leucospermum. Né? Claro, daqui a 2 minutos a gente não vai saber mais, né? É verdade. Mas tudo certo. E ela só tem nessa cor? Ela tem mais três cores. Essa é a tonalidade laranja, né, que chama. E as outras são que cores? São amarela e vermelha. São essas mais 2 cores. Exato. Ai, mas essa aí tá linda, linda. E ela chama-se, até brinca, ela lembra um ouriço, né? É verdade. A característica dela. Parece um bichinho, né? Um bichinho do mar. E a gente tem esse outro arranjo aqui. E isso também é da família da proteia. Também é. Exato. E ela está completamente aberta ou ela está fechadinha? Ainda ela está em processo de abertura, ela está mais pré-fechada.
Depois ela abre assim como se fosse um copo de tulipa mesmo, ela fica linda. Ela tem uma textura meio aveludada também. E todas são originárias, são africanas. Ai, ela é aveludada. É Gente, verdade. ela é aveludada mesmo. Olha que linda. Linda, é verdade. Muito interessante. É verdade. E aí tu colocaste ela com costela de Adão. Isso, a famosa costela de Adão. Que tá super na moda. Tá super em alta, é super tendência em moda. Há anos Há já, anos, né? né? Coitada, Ela é um tá exausta clássico. já, me deixa um pouco só. Exato. Mas ela é linda e ela, em o- cada momento de crescimento dela, ela adquire uma forma. Ela começa bem lisinha, né? Exatamente. Depois que ela vai abrindo os rasgos, assim. Exatamente, É muito vai se interessante essa formando. planta. É incrível, ela Eu é adoro, maravilhosa. faz parte da minha vida, da minha infância. É aquilo que a gente falava, né, Michele? Michele com L só, Michele Sense, que a gente falava da questão da memória afetiva, né? As plantas também nos trazem lembranças, né? Exatamente. Porque essa planta, diferentemente das flores, ela é super encontrada aqui, né? Sim, sim. É uma planta tropical, né? Exato, e tem uma influência muito forte e agora a decoração em si está muito em evidência. Se chama popularmente costela de Adão, mas o nome dela se chama mostera. Sim, a mostera, esse eu linda. sei, por graça de Deus. Não que eu tenha lembrado agora, mas eu sabia. Exato. Né? E aí tem um outro arranjo mais adiante ali que mistura uma profusão de flores. Isso. Fizemos como se fosse um poporri de Sim. todas as flores de época. A característica dele é a box flower, que é uma tendência agora bem forte aqui no Brasil. Quando tu fala em box flower, é uma caixinha. Isso, né? A questão da caixa, a gente customiza as caixas. E é um novo método de apresentação de flores, mais para presente, ou para levar em alguma ocasião especial, para presentear alguma amiga especial também. Sim, a gente dá de mão no box. Exato. E tem arranjo de todos os tamanhos, né? Eu tô vendo aqui as suculentas, né? Isso. Se tu pudesse erguer para o câmera mostrar Claro. melhor, eu acho que facilita, né? Aqui eu vou pôr aqui Facilita na um frente. pouquinho colocando na frente É. ali, ele consegue mostrar melhor. Essas são as famosas suculentas que está super em evidência também. Também, né? Por essas texturas diferentes, os verdinhos. Então, muito usadas também em lavabo, hall de entrada. E ela é super bonita, assim, as cores também. Sim, e a gente tem um guardanapo ali com um detalhe. Isso é uma sugestão tua, É uma quando vai fazer um sugestão jantar nossa. maravilhoso. Olha só, Exato. Michele, vai fazer um Muito jantar, bom. receber pessoas, quer impressionar. Em Exatamente. cada guardanapo, um mini arranjo, assim. vou pôr aqui Levanta, pra você ver. coloca na frente. E essa aqui é uma surpresa, Eleone, sabe o Por que é uma são? surpresa? Elas são flores naturais secas. Foram secas ao ar livre, Desidratadas. sem processo químico nenhum, somente ao natural. Foram secas ao natural, onde formamos aqui um arranjinho. Essa aqui é uma rosa, Olha, você pode ver aqui uma rosa. sim. Né? A gente tá É vendo uma lá. rosa. Aham. E esses aqui são aqueles juncos, os verdinhos, Sim. que a gente usa para decoração também. E a gente colocou aqui uma canelinha, ó. Ah, que dá um aroma Isso. também. E aí, tudo. como sugestão, um jantar, um evento, uma casa de praia, uma casa Certo. de fazenda, fica bárbaro. E se alguém quiser, eu quero 6 desses, tu faz? Sim, a gente que customiza maravilha. na hora. Maravilhoso. Exatamente. Que isso pode ser até um presente, né, Michele? sim. De repente, aquelas pessoas que tu não sabe o que dá. E é uma surpresa, porque Não no é? jantar a pessoa ainda poder levar uma Já coisa tão chega linda com alguma embora. coisa que vai fazer é parte, uma gentileza, né? E é super Mas original. tem uma coisa que eu estou muito curiosa, que eu vou contar para vocês agora, que a Michele faz, que ela lançou arranjos de acordo com o signo da pessoa. Exatamente. Não é? A gente está a partir de hoje com a nossa produtora nova, a Renata Simi. Se ela puder encontrar essa imagem do arranjo inspirado num signo, a gente mostra assim que for possível, ela e o chiclete. Olha ali. É esse arranjo, Michele? Exatamente, esse arranjo. Conta pra gente. Então, Esse é de leão? Esse é de leão. Meu signo! Olha! Que coincidência, né, Coincidência! Leone? Maravilha. Nós desenvolvemos a coleção Zodíaco, né, fortemente usando as box flower, que é uma característica nossa de buscar essas tendências de fora. E cada box tem características da personalidade de cada signo.
Ah, então, me explica aí quais são, quero saber como é que eu sou. Então, a Me gente, conta. o leão, né, cada um ali tem a característica do leão, que ele diz exatamente de acordo com a personalidade dela, né, depois passa por todos os signos do zodíaco. E a gente customiza assim cada box de acordo com as flores, sempre harmonizando com flores coloridas. O destaque mesmo é para box flower com as características de cada signo. Ah, porque tem coisas escritas ali, Isso. né? Que a pessoa vai ler, vai... Exatamente. Porque assim, é quase como se fosse um arranjo de flor que vem com um cartão, né, Michele? Sim, eu estava lendo na caixa. Sim, porque tu fica pensando assim, vou mandar para fulano um cartão. Sim. E aí tu fica pensando, o que eu vou escrever, né? Aí tu faz uma mensagem rapidinha e já tem tudo a respeito da pessoa. Já diz exatamente como é essa pessoa, né? Tem e no caso de leão, que é tido como um signo solar, colorido e tal, acho que não é tão difícil. Mas tem outros signos que eu fico curiosa, como é que tu lidas. Até tem alguns que remetem à água, e tudo. Verdade, porque aí, que flores que tu usa. Porque também tem o seguinte, tu tens que lançar a mão das flores daquele momento que estão, né, da estação. Às vezes tu não tem condições de buscar uma flor muito diferente, né? É verdade. Aí por isso que nós então customizamos mais em relação a box mesmo. A gente usa uma composição de um mix de flores, né? E a gente dá ênfase mesmo nas características de cada box. Certo. Mas deixa eu contar que a gente está recebendo algumas mensagens, das quais umas palminhas do Cláudio Brião, lá de São Paulo. Beijo, querido. A gente está aqui se divertindo e tu não está aqui conosco. Ai, muito bom. A gente acha muito interessante essa ideia, como também é interessante um arranjo de flor com a flor que a pessoa gosta também, né? De repente a pessoa chega lá, a fulana é apaixonada por X flores, né? Ou pela cor tal. É verdade. E aí tu tem que te virar, né? E aí dentro disso, a gente está vendo, olha que lindo esse buquê. É lindo, Isso maravilhoso. é um buquê de noiva? Ele é um buquê de noiva, exatamente. Super ousado, né? Bem, agora é super tendência usarmos flores com texturas diferentes. Eu adorei que tem aquela flor que é mais alta atrás, nos galhos, Exato. assim, que ele tem uma verticalidade, né? Que não é esperada. É verdade. Que antigamente se usava. Eu lembro que o buquê de flores do casamento da minha mãe era uma coisa apoteótica, gigante e tal. E depois eles foram ficando mais redondos. Eu gosto dessa coisa mais disforme. Assim. Exato. Hoje em dia abriu muitas variedades de estilos de casamento, então a gente consegue ter essa diversidade também de modelos, usando flores diferentes, não só os clássicos como rosa, mini rosa. E às vezes a noiva pode usar no cabelo também, Sim, né? A gente usa muito agora a tendência guirlandas de cabelo, as tiaras, ou um acessório para o coque de cabelo, também fica lindo. Ah, que lindo. Olha só, agora a gente está vendo uma mesa. Isso, que bonito. Um centro de mesa, um mini wedding também, que foi lindo. Muito bonito. Essas são as orquídeas. E a orquídea dura bastante, né? Dura muito, elas são maravilhosas, têm uma durabilidade incrível, tanto para casa ou para escritório, elas são perfeitas. Sim. É verdade. Muito interessante. Esse também é um buquê de noiva, bem despojado, usando vários tipos de flores. Muito. Como é que é o nome daquela florzinha amarela? Estou tentando lembrar. Se chama, popularmente conhecida como chuva de ouro. É da família da orquídea também. Sim, mas ela tem um nome... Oncidium. Isso. Oncidium. Eu estava tentando lembrar, não estava conseguindo. Gosto de saber o nome das coisas. Exato. Não, eu me esqueço depois, mas eu gosto de saber. Ali elas estão de essa frontal. Aí. E essa aí não é... Essa aqui aberta? Essa é da família dela. É uma prima dessa. É da família. Eu estou fascinada pelo toque dessa flor de veludo. Maravilhosa, né? Impressionante. Aqui ela se chama Protea King, porque até pelo nome, né? Sim, ela é grande, ela é enorme. Essa que nós estamos no nosso estúdio se chama Pink Ice, também da família Protea. Olha. Exato. Ali tem rosas inglesas, tem a cala. E aquele copo de leite cor de vinho, aquela coisa. Essa se chama cala. É a cala. É a cala. Eu achei que não era. Por que eu achei que não era? Porque agora tem bastante dessas variações. Exatamente.
Olha esse tom de rosa antigo, Exato, né? Lindo, muito né? bonito. Essa textura maravilhosa. E é junto com Era, o que é aquele verde? Aquele é um ali? verdinho. Ele é um verdinho, ele é um arbusto, um arbustinho. Porque agora a gente brinca muito de pegar, usar muitas coisas diferentes, o que não é tão convencional, Sim, e traz para a linha do presente. Sim, eu acho muito incrível a questão de usar também algumas coisas comestíveis nos arranjos. Exato. Sei lá, pegar vou chutar, Frutas. uma couve, não sei o quê, Exato, uma fruta. também frutas. Enfim, uma alcachofra. Sim, uma coisa verdade. maluca assim, fazer umas misturas. Hoje assim. tem essa possibilidade, e quanto mais diferente tu fizer, mais inovação tu acaba levando. Pois é, aí a gente chega na seguinte pergunta. Olha que amor que a gente está vendo na tela. O que é tendência hoje em flores, arranjos e cores? O que a gente pode dizer? Hoje a gente brinca muito com as texturas, né? Quanto mais flores diferenciadas, hoje consegue trazer muitas variações de fora. Esse mercado tá ampliando bastante e é muita influência. Depois do Pinterest, a informação chega muito rápida. Então, muitas vezes as clientes desejam flores que tem como referência. E a gente acaba achando similares. Ai, olha só a textura desta flor, é um negócio, Ela um veludo, se chama né? Pink Ice, Proteia Pink Ice. Proteia Pink Ice, é um veludo essa flor, é um negócio fantástico, Sim. assim. Fiquei muito impressionada, nunca tinha tocado uma. Uma coisa incrível, Leone, agora ela está sendo produzida aqui no Nordeste brasileiro. Ai, que bom! Essa aqui já Pernambuco. veio do Nordeste? Essa é a primeira produção dela no Brasil. Ai, que maravilha! Exato. Então, as coisas estão se tornando mais globais e a flor está ganhando muito com isso. E aí barateia o custo para o consumidor final, para vocês e para quem consome. Exato. Que bom, né? Trazendo essa possibilidade. Porque a questão de redes sociais, hoje em dia, ela possibilita muita informação, então faz com que os clientes desejem algo diferente, né? Sim. Influências muito assim, de fora, Europa, Estados Unidos, e de fato os produtores estão investindo muito nisso. Eu lembro, olha, tá vendo? Ai, que lindas rosas. São as rosas. E o verdinho é eucalipto, né? Cheiroso que chama. E eu lembro, eu ia falar mesmo das rosas, porque os lançamentos lá em Olambra. Eu queria te perguntar uma coisa, se as flores são como um desfile de modas, por exemplo, e mesmo produtos na Expo Revestir, porque algumas flores são lançadas e tu nunca vê no mercado. Então, eu não sei se até pela dificuldade de produzir, pelo custo, né? Do mesmo modo que as feiras usam meio como laboratório para lançar algumas coisas e ver qual é a reação das pessoas, ou um desfile de moda muito maluco para mostrar o que é tendência, reforçando uma coisa que ninguém vai usar, mas que é só para fazer o impacto, né? Acontece isso também. Acontece porque algumas rosas até degradês em tons bem... não degradês do mesmo tom, coisas diferentes, que eu vi em lançamentos, até há anos atrás publiquei e nunca vi no mercado, em lugar nenhum. Sim, é verdade. É como na moda, as flores são como na moda, a influência é muito forte. Então, a questão assim, de economia assim, a nível Brasil, às vezes impossibilita de se tornar comercial essas flores que são produzidas lá fora, questão econômica mesmo. Mas muitos produtores tentam produzir aqui no Brasil, mas aí existe um certo a questão de logística, a demanda por ser pequena, eles acabam não... Sim, a relação custo-benefício fica comprometida, né, Michele? Com certeza. Mas olha só, agora a gente está vendo tulipas amarelas. Está muito bom o assunto, as imagens estão lindas, mas a gente precisa ir a um intervalo comercial, gente, para você ir lá, tomar uma aguinha, passar um WhatsApp, que a gente vai estar te esperando aqui daqui a 2 minutinhos. Até já! Voltamos para falar de antiguidades com a Michele Sensi, porque vocês viram, temos 2 Micheles hoje no programa, hein? Muito bem. A Michele Sensi,
é advogada, advogou por um longo tempo, depois se dedicou à empresa, né, a que hoje é Sense Fisa, e agora adquiriu um antiquário em Caxias do Sul, Arte Raros. Isso. Falei certo? Falou. Graças a Deus. E ela vem nos mostrar algumas coisas que ela está expondo lá, e a gente vai falar sobre isso. Nós falávamos no início do programa de como fica interessante pontuar discretamente ou não tanto um projeto com obras antigas, né? Peças de antiquário, peças de época, de estilos, sei lá, Art Nouveau, Art Deco, né? Isso. E o que tu tens mais, predomina algum tipo de móvel lá? Como é que é? Na verdade, Elione, eu tenho 800 itens dentro do antiquário. Nossa! E eles são, é um mix muito variado. Vai desde toalhas de mesa até peças de design e mobília. Porcelanas, quadros, esculturas. Eu costumo brincar que é estranho chamar de loja, né? Porque é quase uma galeria de tantas até peças. por isso eu falei o que está exposto lá, Sim. né? Porque eu vi que tem um mix muito interessante. É um mix bem variado mesmo, assim, né? E as peças variam do século XVIII até a década de 70, para te teres uma ideia de tempo que elas têm lá dentro, né? Certo, então chegar já deve ter algum móvel moderno, como tem um Deco, como tem um Nouveau, enfim, né? Exatamente. Eu lembro de uma época que toda casa tinha uma cômoda daquelas, né, de época. Bombê. Bombê, lembra? É que na evolução dessas peças, Elione, quando os nobres, né, os artistas, no século XVI, ali na época do Luís XV, a nobreza usava muito isso na Europa, e essas peças, algumas eram artistas que fizeram uma peça exclusiva e que ela não foi mais refeita com o passar dos anos, e outras delas, ali na década de 30, voltaram a ser produzidas, então com os remakes lá do século XVI, do século XVIII. Sim, sim. Então existem muitas referências, né? Então às vezes se usa o termo ao estilo de Luís XV, ao estilo de Luís XVI, em razão dessa... Porque não é uma peça que veio de Paris, daquela época e tal, né? Sim. Mas para a gente ainda são peças muito valiosas, porque elas são bastante antigas, Exatamente. com madeiras que às vezes nem existem mais, a maioria materiais. delas. Decoração, que talvez não tenha mais mão de obra para fazer. Aquela decoração que tem na ponta dos móveis, que eu só sei... É marqueterie que chama. Não, aquela que tem metal. Né, sim, os bronzes. Os bronzes e tudo. Tem um nome em francês, eu não sei como é que é em português. A professora Tânia Bian me ensinou, lá na PUC, no curso que eu fiz de História do Mobiliário. E aquilo, eu imagino que hoje em dia não tenha mão de obra que faça mais, não, né? Na verdade, o mercado se adaptou porque, como existe a busca muito grande ainda por tem essa bastante mistura de estilos, não é? Como tu comentaste no início do programa, as pessoas desejam ter algo diferenciado no seu ambiente, né? Então, as peças de antiquário, pelo valor histórico, pelo tempo de conservação, pela logística, porque muitas delas vêm da Europa, né? Nós não tivemos um período clássico aqui no Brasil, a não ser da época dos portugueses, que trouxeram muita coisa de lá. Então, elas têm um valor agregado até pela questão histórica, não é? Mas pela questão de ser acessível ao mercado como um todo, muitas fábricas produzem réplicas e acabam usando, fazendo a marqueterie, como chama em francês, através de maquinários. E antigamente tudo era feito à mão. Tudo feito à mão, né? Tudo feito à mão. Eu lembro de um artista francês que esteve aqui em Porto Alegre, radicado aqui por anos, o Jacques Cavallari, que hoje está radicado em Lisboa. Ele faz a marchetaria de coisas orgânicas, de pássaros, de flores, não só com formatos geométricos. É um trabalho insano. Quem quiser seguir ele no Instagram pode ver o trabalho dele.
Mas a gente tem imagens para mostrar, assim que for possível, vamos mostrar, olha que bonito. Essa é uma peça bem importante, Leone, que nós temos na Arte Era Raros. essa mesa que tu te referiste antes? Essa é uma mesa que foi desenhada por um artista plástico brasileiro na década de 60, o Abraham Palatinic. E é uma mesa em ferro, madeira, e o vidro é pintado por ele. Essa mesa foram produzidas 7 apenas. Como uma obra de arte, Como né? uma obra de arte. Elas estão espalhadas pelo mundo, inclusive elas participam de leilões muito importantes em todo o mundo. E uma delas está em Caxias do Sul e é meu orgulho. Veja só, Sim. que bacana. Muito interessante. E ela convive com peças, né, de aparência mais imponente, mais pesada, de madeira. Na própria foto a gente vê bem uma mistura de uma cadeira bem clássica, É uma Chip and Dale, eu acho que ela cadeira, né? É uma Dom José. Dom José. E atrás a gente tem uma secretária francesa também, então está exposta como se fosse um ambiente de escritório que poderia estar em qualquer lugar. Sim, porque não tem mais uma coisa rígida, né? Este móvel de escritório, esse é residencial, não tem mais isso. As pessoas estão querendo se sentir em casa no escritório e precisando trabalhar em casa, então, né? É tudo, né, Michele? É tudo meio misturado, assim, home office. Podemos mudar a foto, porque a gente não tem mais uma coisa rígida mesmo. Olha esse azul Klein, que espetáculo. Essas são bergères, que elas têm todo um trabalho entalhado em madeira, com dourado o próprio ouro, né, pintado folha em ouro. de ouro. Isso. Uma folhação. E aquele espelho maravilhoso que é todo em folha de ouro também. Incrível. E É uma peça... frente de lareira ali, também em mármore italiano. São uma peça... Fazendo um console, assim, né? Isso, exatamente. Ali. Esse estufado, tu mudaste, obviamente, o tecido, né? Algumas coisas, Eleone, a maioria delas, que mesmo que ela não esteja em perfeito estado, eu procuro manter o revestimento que ela teve original, não é? Outras peças que vêm muito desgastadas, a gente acaba reestofando. Mas a maioria das peças são conservadas da maneira como elas chegam para a gente, até para o cliente ter a opção de mudar ou não, né, aquilo. Certo. Eu mesma tenho um sofá inglês e ele é todo forrado em gobelin na minha casa. E ele já está desgastado, mas é uma riqueza aquilo que eu não tive coragem não dá pra tirar, de mudar. Então ele está exatamente como ele chegou, ele está na minha casa. E fica interessante o contraste, né? A mistura, assim, que quebra uma coisa e outra, assim, que surpreende, né? Tu não espera. Exatamente. Assim. Eu acho que hoje eu até pela questão de ter convivido com muitos arquitetos e estar envolvida em muitos projetos. Sim, tu está sempre no meio de arquitetos, né? Eu aprendi muita coisa, eu digo que tive vários professores. Até por osmose, né? Por osmose. E uma coisa que eu percebo até ouvindo as pessoas que vêm no antiquário à procura de peças, que existe uma paixão. Tem pessoas que têm a paixão pela antiguidade e que elas têm muita coisa no seu ambiente em razão dessa paixão. E tem outras que querem ter algo significativo dentro do seu ambiente, que é como tu disseste no início, para contar a história, para receber as pessoas que vêm até a casa e acaba virando aquela peça joia do ambiente, né? E que num ambiente contemporâneo acabam fazendo a diferença porque ela se destaca no meio das outras peças. Exatamente, né? E como a gente está vendo, agora a gente está vendo louças, né, porcelanas, não sei qual é a procedência, mas uma porcelana antiga também tem um valor, né? Tu imagina, Michele, um arranjo floral dentro de uma sopeira, né? Fica tão bonito. Lindíssimo. Não é? Nós fazemos bastante usando as peças assim de... peça da pessoa, né? Usando as peças de coleções antigas. E essas peças, Michele Sense, que a gente está vendo no armário, nesse loceiro, enfim, elas são um conjunto.
Ou elas existem... são avulsas? Eventualmente tu desmembra os conjuntos ou tu tem apego e deixa todo mundo junto? Como é que tu sofre Quando com os isso? conjuntos são realmente suficientes, né, que tem peças suficientes para um serviço de jantar completo, digamos assim, elas são mantidas, né? Algumas peças já vêm, por exemplo, de uma louça completa, às vezes vem uma sopeira que já tem um fio de cabelo, que não sobrou a tampa dela, que acaba desmembrando, não é? Como é essa coisa de um fio de cabelo? Uma sopeira que tem um fio de cabelo, caiu uma mosca na sopa, opa, não. Tu quer dizer um quebradinho, um Não, rachadinho? ela racha, né? Uma racha. batida não chega a quebrar a Fica aquele louça, pretinho, fica aquela coisinha. a gente diz fio de cabelo porque fica exatamente um fio de Olha, cabelo aparece, Michele né? Hirahata, estamos aprendendo. A gente olha. não sabia disso. E aí ela não pode ser usada, não pode ser colocado nada quente, claro, né? Então, claro. E tu não chega a restaurar essas peças? é muito difícil o restauro de louça, assim. E a situação do restauro hoje, ela está cada vez mais complicada, Elione, justamente porque as pessoas que faziam esse trabalho de restauro, hoje elas ou têm uma idade bastante avançada, então elas pegam serviços bem pontuais, ou elas já não fazem mais, então tem coisas que não tem mais Tu restauro. sabe que a gente falou semana passada aqui nesse sofá com o Cláudio Lendecker, que faz esse trabalho. Depois a gente pode te dar o contato. Porque é aqui de Porto Alegre. Não, isso é importantíssimo. Porque não é fácil realmente. Eu lembro do Lengil também aqui em Porto Alegre, não sei se está trabalhando ainda, que ele faz um trabalho primoroso. Agora eu não sei, por exemplo, a gente está falando de louças funcionais, né? Para tu usar, para comer, para colocar uma sopa quente. Eu não sei se depois de um restauro, se o restauro fica só estético ou se ele fica funcional. Só estético. De repente é só para ver a peça bonita de novo e não pode usar. Nas louças, sim, Elione. O restauro de louças é só estético. É só mesmo. estético. Sim. Olha só, agora a gente está vendo uma composição de peças incríveis, né? Qualquer uma delas é impressionante, né? Esse é um relógio francês do século XIX. É uma peça em bronze e mármore. Deve ser e muito ele pesado. funciona. E ele funciona. Ele funciona. E olha aquela Nossa, base que ali em pedra. Sim, Que coisa é bonita um mármore essa italiano. pedra. É lindíssimo. Muito bonito. Eu tinha um relógio que agora foi vendido, enfim, que era um relógio de Sèvres do século XVIII, datado 1890 ele era. Nossa. Uma verdadeira joia, com candelabros, enfim, era uma garniture, né? Sim. Então, a gente não pode se apegar, Elione, porque senão vira uma galeria de arte, não é um comércio. Mas eu falo com, é gostoso saber que já isso passou por lá, sabe? Claro. Porque é tão E vai difícil ser- encontrar essas coisas e saber que, de certa forma, o antiquário proporciona essas joias na vida das pessoas, porque essa Sim. peça é uma peça que provavelmente vai passar de geração naquela Claro, família, é né? um objeto de herança, né? Como uma obra de arte, uma boa peça de design, são heranças da família, né? É verdade. E esses vasos meio ânfora, assim, que bonito, né? Sim, sim. Tem um Também trabalho eles também são de de metal, bronze. de bronze. Eles são em bronze. São lindos também são europeus. Muito bonito. Olha só, agora a gente abriu um universo, mas a gente vai deixar para falar desse universo depois do intervalo comercial. A gente vai voltar falando disso, porque tem muitas peças ali que a gente vai ficar um tempinho falando ainda. De novo, vai lá tomar uma aguinha e volta, que a gente está esperando 2 minutinhos. Até já! A gente estava falando aqui no intervalo com a Michele Sensi e ela estava contando da importância que no Brasil se dá aos cristais, os cristais Baccarat. Então, eu queria que tu comentasse aquele dado que tu falaste para mim e depois eu vou pedir que coloquem na tela de novo a foto anterior, aquela foto aberta de toda a loja, que lá no meio também tem os cristais. Conta pra gente sobre isso. Impressiona o interesse das pessoas cada vez maior, né, Elione, pelas antiguidades. E existe um dado que o Brasil é o terceiro país onde tem, no ranking, onde está a maior parte dos cristais Baccarat no mundo. Então, nós só perdemos para a França e para a Alemanha.
que são os outros 2 países que têm o maior número de cristais Baccarat no mundo. Mas eu fico pensando, a Áustria, tudo. Gente, eu fiquei impressionada com esse dado. Nós somos consumidores de antiguidade, é impressionante, fato. é bem impressionante isso. Quando a gente puder mostrar aquela foto aberta da loja lá, com muitas coisas, olha só. A gente está vendo ali, na mesa tem cristais Baccarat? Na mesa tem cristais Baccarat. Aquelas taças de vinho maravilhosas. Sim, tem taças de vinho do Porto. Ali eu tenho uma louça inglesa posta naquela mesa. Enfim, as cômodas, Dunkerque, peças de... cada uma tem uma história diferente para contar. Eu queria saber aquela base... eu não sei como é que a gente pode chamar, se é um suplá, enfim, é de crochê. É de crochê. Não é de uma senhora ou um grupo lá de Caxias, que ela eu acho que é mãe... São damas e tramas, mãe do franqueado da Florence. Como é que é o nome dele? É o Frederico De Carli. Frederico De Carli, um beijo para ti, Frederico. Eu fui lá, ele me deu uma peça. Eu fiquei muito impressionada, inclusive com a história. Quero convidar elas para virem aqui no programa para a gente conversar e mostrar. É um trabalho tão lindo, tem uma causa e tudo, né? Exatamente. E agora, de longe, eu falei, olha, isso me lembra aquele trabalho. Ai, que bom reencontrar esse guardado da minha memória. Tem tudo a ver com essa louça antiga, esse trabalho artesanal, né, Leonie? Porque eu tenho visto até os guardanapinhos de crochê, aqueles antigos que se usava nos móveis e tal, usados de outras formas. Sim. Tu tens isso também à venda lá, assim, peças de crochê, toalhas, guardanapinhos, e tem propostas de uso diferentes. O que as pessoas estão fazendo com essas peças? Eu fico curiosa. Sim, se usa muito em bandejas, para parar os pratos embaixo, né? Como está na mesa aqui. Serviços de chá. Né, também que os pratos são chá. menores, se acomoda embaixo, entre o suplá e o prato, né? Entre o suplá e o prato. E tem Viu, Michele? Uma aprende com a outra, que tá uma beleza. Então, até pela própria... Cada vez mais as pessoas são apaixonadas em pôr a mesa, né? Sim. Então, a parte dos tecidos está cada vez mais interessante. Mas eu tenho toalhas da Ilha da Madeira, tenho coisas bem bacanas lá também. Eu tenho no enxoval da minha mãe. E eu encontrei na viagem para Expo Revestir a Adriane Carcou de Caxias. Sim. A Adri teve uma loja aqui em Porto Alegre e eu descobri que eu tinha comprado coisas na loja dela e queria comprar mais coisas, mas a loja fechou. Falei, Adri, pelo amor de Deus, como é que tu faz isso? Faz anos já, né? Que bom, hoje é o dia dos reencontros. A gente está vendo agora uma cômoda ali bem ao centro da foto, que é a tal da cômoda Bombay, que a gente falava antes, né? Isso, e aqueles detalhes de metais, ele tem... em francês é o ormolu, uma coisa assim. Ele tem ali todo um desenho de rosas, que é todo em marquetaria, né? Feito à mão. Que lindo. Os puxadores em bronze, tampo em mármore. Ao lado uma cristaleira com aquele vidro curvo, que hoje em dia é um vidro bem difícil de se encontrar. Um Dunkerque também, que todo aquele desenho do vaso de flores também é todo marquetado à mão, com os detalhes em bronze. Sim, e eu olho essas peças, Michele, eu fico imaginando elas dentro de um projeto muito contemporâneo, muito louco, assim. Sim, mas a mistura é o que dá. Fica muito bom, né? Exatamente. Lá ao fundo tem uma peça com trabalho em cima, meio nouveau, assim, aquela é uma cristaleira nouveau. Nouveau, tu imagina aquilo no projeto contemporâneo, maravilhoso. É um luxo, né? Hoje a dificuldade, talvez, de alguns móveis antigos que se tem para colocar nos projetos é o pé direito, né? Porque as cristaleiras eram feitas antigamente para um pé direito muito alto, que hoje os apartamentos muitas vezes não têm. É verdade, é verdade. Não tem essa possibilidade, né, das peças respirarem, assim. Olha só. Esse é um Dunkerque lindo também. E essa peça tem mais de 100 anos, né? Isso que eu ia te perguntar, a idade média dessas criaturas, assim, em torno de 100 anos. A maioria é em torno de 100 anos, as peças, assim, desses mobiliários, né? São todos europeus e essa é uma peça encantadora porque ela... o estado dela, ela é perfeito. As gavetas, ele tem gavetinhas nas laterais
que você abre assim, você diz, meu Deus, é uma madeira que está muito bem, foi muito bem conservado, né? E tem alguns tipos de madeira também que se conservam melhor que outros, né? Menos macias, mais duras, né? Que o bicho não... Que são coisas que os até bichos hoje não atacam muito, assim. não enfim. existem mais, Não, né? E tu tem luminárias também que eu tô Sim. vendo. Também, eu não sei se lá no showroom lá da Sense em Caxias não tem umas luminárias antigas. Tem, são duas, mas aquelas são Que da não década pare- de 60. Que não, mas bom, perto dessa aí é Sim. uma jovem, né? Mas, de todo modo, e elas estão super integradas, né? No espaço que tu nem percebe. Mas que elas lá são mais nós antigas. temos os cães de Fó abrindo a boutique, né? Que é o nome do espaço que nós chamamos, enfim. E peças orientais do século XIX, enfim, uma série de peças que se misturam a peças da Saccaro, enfim, coisas mais contemporâneas, as peças da Florence, né? Sim, sim. Olha lá, a gente está vendo Maravilhoso. agora alguns armários e tudo. Ali são cristaleiras, a As ideia cristaleiras- desse espaço é uma sala de chá. Né? Sim. E as cristaleiras, agora vale uma referência. Os arquitetos atuais estão dizendo que as pessoas estão pedindo cristaleiras, porque as pessoas têm o que guardar e querem olhar. Teve uma época de se esconder as coisas. No tempo das avós se mostrava, depois passou a se esconder, agora quer se mostrar de novo. Então as pessoas às vezes fazem móveis modernos para colocar as coisas dentro, que também são super válidos. Mas também colocar uma cristaleira antiga no meio das coisas novas fica bacana, Fica né? lindo. É uma vitrine, né? É uma vitrine, É uma são vitrine. vitrines, né, esses móveis. E eu já vi projetos que as pessoas têm feito as cozinhas contemporâneas e encaixam a cristaleira na cozinha. Exatamente, se vê bastante, né? E em Caxias deve ser muito rico também o uso de móveis da colonização italiana e tudo, Sim. né? Dá para misturar muita coisa. Haja arquiteto, né? Porque às vezes as misturas não funcionam tão bem, né? Tem que saber como fazer. Eu acho que tem muito o perfil do cliente e o perfil do arquiteto. Quando isso tudo conversa, Leone, aí eu acho que flui essa mistura também das peças contemporâneas com as peças antigas, né? Sim. Mas o que eu percebo é que as pessoas também olham pela questão da qualidade, né? Como a gente estava dizendo antes das madeiras, né? Uma peça que já tem seus 100 anos, né? Com certeza ela vai bem cuidada, durar mais 100 anos, certamente. E hoje em dia algumas coisas, né? Que são muito modernas, a gente a moda muda, né? E o clássico acaba sempre sendo atemporal. Pois verdade. porque na verdade existem vertentes, né? As coisas rústicas, as coisas mais antigas, os estilos antigos, o contemporâneo, o design. Tudo isso cabe, né? Conforme o projeto. Eu acho que não se tem mais, como se houve uma época, preconceito com uma coisa ou outra, eu espero, né? Sim. Que exista uma diversidade também na decoração, nos ambientes, né, Michele? Tá Até quebrando nas flores, né? Os padrões hoje em dia estão se misturando muito, as linguagens estão se encontrando. E no mundo floral está acontecendo a mesma coisa. Muito, muito bacana isso. E eu queria também, tu falaste já que vê as cristaleiras, né, encaixadas nos projetos e tudo. E aí se vê também projetos contemporâneos, até de móveis planejados, inspirados em móveis retrô, né, que fazem um diálogo com peças mais antigas, né, Michele? É o desejo, e sempre tem o retorno, né? A gente vê isso na moda, na arquitetura, nos projetos. Senão não haveriam os brechós também, né, de moda. Como está em alta agora, né, Leone? É verdade. E tem brechós especializados. Eu descobri isso outro dia, que eu participei, 2 mulheres no sofá. Fiquei tão impressionada, porque não tinha me ocorrido. Em brechó era brechó, tinha tudo. Não é assim. Agora é diferente. Infantil, inclusive, coisa que não existia. É a diversidade globalizada. É muito, muito bacana isso. E eu acho que a conversa com vocês foi muito interessante, porque a antiguidade com as flores, né, converge, Sempre. combina, as coisas podem estar juntas, é verdade. né, em ambientes
E as duas coisas trazem afetividade para as pessoas, não é? Exatamente, Tanto as lembranças. flores quanto as peças que têm uma história, né? As Então, memórias de infância. Memórias, exatamente. Maravilhoso. E assim como as flores das plantas e as flores do tempo das nossas avós voltaram à moda, Voltaram, né? muito, A muito. própria costela de Adão, Sim. as avencas, samambaias e tal, os móveis antigos também, né? Têm seu lugar nos ambientes. Mas eu quero super agradecer a presença de ambas. Obrigada por alegrar nossa tarde, trazer coisas tão lindas. Agradece, Leone. E isso foi realmente uma delícia, um prazer estar contigo. Muito Muitíssimo obrigada. Michele, querida, muito obrigada por ter vindo de Caxias para me dar amei entrevista. estar aqui, Né? ainda mais falando de uma coisa que eu gosto tanto, Maravilhosa. uma paixão. Nossas portas estão abertas para ti Os olhinhos sempre. brilham. Muito obrigada. Obrigada, Caxias do Sul, pela audiência. Muito obrigada a todo mundo que está conosco até agora. A gente vai embora. Amanhã tem mais Arquitetura e Design. Vocês ficam agora com o Le Folk TV. Beijo, até amanhã.